É possível você perder dinheiro no Tesouro Direto se você não souber o que você está fazendo. É possível ter prejuízo no Tesouro Direto, então assista esse vídeo até o final, que a gente vai falar um pouco sobre esses riscos ocultos que a gente tem lá dentro. E como assim riscos ocultos, né? Basicamente, lá no Tesouro Direto a gente tem três grandes grupos de títulos: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Cada um deles com vencimentos diferentes também. Um é mais específico para o curto prazo, outro para o médio, outro para o longo prazo. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando mais detalhadamente sobre cada um deles. Mas basicamente, o que a gente tem, né? A gente tem o Tesouro Selic, que a rentabilidade é pós-fixada, que vai render a taxa Selic de cada dia. A gente tem o Tesouro Pré-fixado, que a rentabilidade é pré-fixada, que a gente sabe exatamente quanto que a gente vai resgatar lá no vencimento, caso a gente segure esse título até o vencimento. E a gente tem também o Tesouro IPCA, que a gente vai ter a rentabilidade. Nosso investimento inicial vai ser corrigido pela inflação e a gente ainda vai ganhar uma taxa pré-fixada acima da inflação. Então, independentemente de qual seja a inflação do período, a gente vai ganhar a inflação mais uma taxa pré-fixada. E aí, o que acontece? Se você comprar esses dois últimos títulos, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, você pode segurar até o vencimento, a rentabilidade vai ser exatamente aquela que foi contratada, mas caso você queira vender antes do vencimento, e você pode fazer isso, você tem liquidez diária no Tesouro Direto, você vai ter que vender aquele título pelas condições de mercado daquele momento. Ou seja, não vai ser, por exemplo, você investiu lá R$1.000 e se você está rendendo 10% ao ano até 2026, passou um ano, teria rendido 10%. Então você não vai resgatar 1.100 depois de um ano, caso você queira vender naquele momento. Você vai ter que vender pelo preço de mercado daquele título naquele momento, que pode ser os R$1.100, pode ser mais de 1.100, pode ser 1.300, por exemplo, como também pode ser R$950. Ou seja, você não vai vender aquela rentabilidade contratada até aquele momento. Você vai vender pelas condições de mercado daquele título naquele determinado momento também. Você precisa entender uma coisa que chama marcação a mercado, que é basicamente isso que está acontecendo, esse fenômeno aqui. Todos os dias, o preço de cada um dos títulos do Tesouro Direto, ele é marcado a mercado. As condições do mercado vão marcar o preço daquele título. E aí, quais são essas condições? Basicamente, é a taxa de juros que está sendo praticada ali em determinado momento. Eu já tenho alguns vídeos explicando mais tecnicamente, mais aprofundado em cada um desses temas. Vou até deixar o link aqui na descrição, mas de forma bem básica aqui para você entender mais rápido. Imagina que você comprou aquele título que está te pagando, por exemplo, 12% ao ano de taxa pré-fixada. Se depois de um determinado tempo a taxa de juros começa a subir, por exemplo, a Selic sobe bastante, a curva de juros começa a abrir, a taxa de juros a cada um dos vencimentos começa a aumentar, o que vai acontecer? O preço do seu título vai se desvalorizar. Ou seja, por mais que você tenha contratado aquela taxa de 12% ao ano, por exemplo, caso você queira vender nesse momento, você vai vender por um preço talvez abaixo do que você comprou ou um preço abaixo do que ele deveria valer teoricamente naquele determinado momento, justamente porque a taxa de juros está subindo. Então não é tão interessante assim comprar o seu título, porque a gente tem a opção de comprar lá no Tesouro Direto um título que vai render mais do que o seu. E aí, para fazer sentido isso tudo, a gente precisa equiparar os preços para chegar lá no vencimento e ter um título valendo exatamente a mesma coisa. Se a gente tem prazos diferentes para chegar lá no vencimento, com taxas diferentes também, o preço para chegar no mesmo preço lá na frente hoje vai ter que ser um preço diferente também. Ou seja, via de regra, o que acontece? Para você ganhar dinheiro no Tesouro Direto, você precisa comprar aquele título em um momento que as taxas de juros estão caindo, no momento que você espera que a curva de juros vai fechar. A gente tem uma curva de juros que mostra basicamente o seguinte, vou deixar passando aí na tela para você entender. A cada um desses vencimentos, o mercado está precificando quanto que vai ser a taxa de juros acumulada até esses vencimentos. Por exemplo, se você comprar a taxa CDI hoje e segurar até, por exemplo, janeiro de 2025, quanto você vai ter em média ao ano de rentabilidade. E aí vai fazendo isso para cada uma dessas datas, para cada um desses meses. E na medida que a taxa de juros desses vencimentos está aumentando, a gente fala que a curva está abrindo. E no momento que a gente tem a taxa de juros caindo, a gente fala que a curva está fechando. E aí, para você ganhar dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo, comprando um Tesouro Pré-fixado 2026, você precisa comprar esse título no momento que as taxas de juros com vencimento ali em 2026 estão caindo, ou seja, a curva está fechando naquele vencimento específico. E se você comprar esse título no momento que a taxa de juros está aumentando, você vai perder dinheiro nessa marcação a mercado que a gente comentou aqui. Então, o segredo para você ganhar dinheiro no Tesouro Direto é compre o título no momento que a taxa de juros está caindo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like se você gostou, qualquer dúvida deixa aí nos comentários também, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bora enriquecer!